Devemos ter um horário e local específico para estudar a Bíblia? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Nós vamos analisar no estudo de hoje, no Escola Bíblica Agora. Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos iniciando mais uma semana. Que privilégio ter você junto com a gente. Você passou bem seu final de semana? Eu sempre pergunto na segunda, né? Conseguiu tirar aquele momentinho com a família? Conseguiu ir à igreja, congregar, se você vai a uma igreja? Se você não vai, eu quero te convidar, porque a adoração, buscar ao Senhor, também numa comunidade faz a diferença. De alguma forma a gente se identifica com pessoas que acreditam mesmo que a gente acredita. Eu gosto de lembrar também que esse não é um ambiente perfeito, porque nós somos pessoas imperfeitas num ambiente que não é perfeito, então, né, a gente vai ter nossas lutas, nossas dificuldades. Eu estou falando isso porque talvez você já tenha feito parte de uma comunidade, de alguma forma se decepcionou, e é possível que isso aconteça mesmo, que haja um procedimento equivocado, mesmo às vezes por parte de líderes, mas não deixa de estar ali. Eu tenho a certeza que você vai encontrar em qualquer comunidade gente que recebe com carinho, que abraça, que é sensível. E eu tenho o privilégio de frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sou membro desta igreja e eu convido você a procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Entre no site, está aqui, ó, encontreumaigreja.com.br. Se você frequenta uma outra comunidade religiosa, será bem-vindo. Vamos juntos crescer no conhecimento da palavra. Nesta temporada estamos estudando juntos aqui no nosso programa Escola Bíblica o estudo pelo WhatsApp, Bíblia Descomplicada. A gente sempre estuda uma revista Esperança e essa temporada de forma excepcional, como foi na temporada de férias, estamos estudando pelo WhatsApp. E esperamos que logo, logo a gente tenha aí a nossa nova revista Esperança, a máquina humana que a gente vai estudar, quais são os propósitos que Deus tem. Também teremos orientações médicas. A doutora Gisela traz para a gente também informações, junto com a Teru, que são as autoras, como a gente pode cuidar mais da nossa saúde física e termos assim um bem-estar físico, uma vida mais feliz. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção. Olha, quero lembrar você que você, para estudar pelo WhatsApp, que é muito simples, é só você registrar esse número aí, que é o número da Esperança, ó. Tá aparecendo aqui, ó. 12982000062. Semana que vem a gente conclui, diretor, já? Semana que vem a gente conclui esta temporada, mas você tem ali no WhatsApp inúmeros estudos, tá? Inúmeros estudos. Então é bem simples você acessar. Vou abrir aqui a Esperança, tá? Estou conversando com a Esperança, ó. Aí você registra, vai aparecer esse rostinho ali da Esperança. Deixa eu abrir o rostinho aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Vai aparecer o rostinho da Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Olha, dá uma olhadinha. Vai aparecer a Esperança a hora que você registrar o número. O 12982000062. Lembrando que você também pode estudar a Bíblia com alguém, tá? Ela também te dá essa opção. São inúmeros estudos, vale a pena. A gente tem agora o novo estudo, que é o lançamento de para casais felizes para sempre. Tem um estudo direcionado para o esposo, um para a esposa, tem tarefas para serem cumpridas. Olha, especial, vale a pena. É mais uma forma que a Novo Tempo lança, que a Novo Tempo tem para que você se aprofunde no conhecimento da palavra e perceba os propósitos que Deus tem para a sua vida. Esta semana, vamos juntos conversarmos sobre como podemos tornar o hábito de ler a Bíblia algo que faça parte do nosso cotidiano, porque não tem como separar vida, aquele que
deseja seguir ao Senhor, vida espiritual e vida, os compromissos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos orar? Senhor, nos dê compreensão ao abrirmos a Tua palavra mais uma vez nesse momento. Nos dê entendimento. Estamos iniciando uma nova semana. A gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tantos compromissos, que muitas vezes, envolvidos pela correria, envolvidos pela velocidade dos compromissos e por aquilo que nos é oferecido, nós esquecemos daquilo que é mais importante, buscarmos os valores da eternidade, os valores que o Senhor tem para a nossa vida como primeiro. Nos ajude, Pai, a fazermos profundas reflexões sobre onde estamos no nosso dia, onde está o Senhor no nosso dia. Nos ajude para isso. Que a Tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você. Vamos juntos. Se você está estudando comigo, como eu estou estudando com a esperança, então você sabe que o estudo número 5 vai nos trazer reflexões da importância da espiritualidade fazer parte do nosso dia a dia. Ou seja, termos uma hora marcada, sistematizarmos, porque essa hora marcada vai ser um despertar, vai ser um momento de reflexão, não é só um compromisso que acabou, eu cumpri uma tarefa, você vai perceber isso. Você sabe, eu já devo ter citado isso, na nossa cultura ocidental, a gente tem a tendência de separarmos os nossos compromissos ou departamentalizarmos as nossas atividades. E eu gosto disso. Eu acho que, de alguma forma, a gente se organiza. Eu gosto, por exemplo, de fazer meus compromissos semanais com separação do dia, manhã, tarde e noite. E eu gosto de visualizar, tem uma planilhazinha lá, né? Uma folhinha que está já visualizando o que eu vou fazer de manhã. Quando eu tenho que mudar a minha rotina, isso para mim é desafiador, né? Você sabe que quanto mais o tempo passa, com mais idade, né? Principalmente quem não tinha muito esse compromisso, não tem muito essa ideia de ser mais sistemático, né? Como é o caso do meu temperamento. Quando você fica uma pessoa assim, mais sistemática, quando você tem que sair, né, mas agora, vamos ter que fazer isso? Lógico que a gente tem que ter flexibilidade. Na nossa cultura, nós separamos os compromissos e separamos muitas vezes a vida. Aqui é meu trabalho, aqui é meu compromisso religioso, aqui é meu compromisso familiar, e está tudo bem o processo de organização. Agora, quando nós olhamos e vamos ver isso para Deus, para os propósitos divinos, quando nós temos um olhar da visão bíblica, não existe separação de vida e de crença, de vida e de espiritualidade. Deus está com a gente em todos os momentos. Eu tenho o privilégio de participar de projetos de missão, assistenciais, levando a palavra de Deus também, em culturas que não são cristãs. E aí a gente percebe que na cultura oriental, esse processo de olhar para a vida com espiritualidade é muito mais profunda, que é essa visão bíblica. Ou seja, não existe separação. E eu quero conversar um pouquinho com você e quero que você entenda que marcar um horário, marcar um compromisso é o meu momento de entrega que vai se estender ao longo do dia. A gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Esse é o nosso estudo número 5 na nossa temporada Bíblia Descomplicada. Você deseja ter um bom relacionamento com Deus? Com aquilo que você acredita? Naquele que você acredita? Manter um relacionamento saudável e duradouro em qualquer nível envolve alguns elementos essenciais, em qualquer nível, tá? Por exemplo, para eu ter um bom relacionamento no meu contexto familiar ou no meu contexto de trabalho, eu preciso ter uma comunicação aberta, uma comunicação honesta.
Se eu quero ter um bom relacionamento no meu ambiente de igreja, por exemplo, você que vai a uma igreja, frequenta, o processo de comunicação é importante. Tem que ser aberto, tem que ser honesto, para que a gente cresça. Não há crescimento em um relacionamento se não houver comunicação. Também, para a gente ter um bom relacionamento, é preciso que a gente confie. E talvez estou falando para você que tem pessoas muito importantes na sua vida, pessoas que ao longo dos anos você se tornou tão próximo que você confia totalmente. Você conta o que está no seu coração, você compartilha. Naqueles momentos difíceis da vida, você recorre a esta pessoa. Estamos falando de qualquer nível de relacionamento. Para que um relacionamento seja saudável e profundo, além da comunicação, da confiança, é preciso que haja respeito. Respeito de ambas as partes, né? De ambos. Aquele que você está interagindo, aquele que interage com você, você o respeita e ele o respeita. Então, além de nós termos comunicação importante, aberta, honesta, temos confiança, temos respeito. Para que haja um relacionamento saudável, a gente também precisa tempo de qualidade juntos. A gente precisa gastar tempo. E nós gastaremos tempo e aí vamos desenvolver o respeito, a confiança e vamos ter essa comunicação. Se você vive num contexto familiar, para que os seus filhos, para que o seu cônjuge tenha essa confiança em você, essa interação e esse respeito, você precisa gastar tempo junto para que você construa isso. Até em nível relacional, você pode em algum momento viajar, ficar distante, mas você gastou tempo. E para que isso permaneça, você precisa continuar gastando tempo. Gastando no sentido de aplicando-se. E é um tempo de qualidade. É um tempo em que o maior interesse está na pessoa, naquele que você está junto. Além do tempo de qualidade, para que haja um relacionamento saudável, se houver comunicação, confiança, respeito e tempo de qualidade, haverá um compromisso. Você não vai deixar sozinho, você não vai abandonar, você não vai deixar de cumprir aquilo que você prometeu. Para que haja um relacionamento saudável, você desenvolveu total confiança, total respeito e agora você tem um compromisso e você não vai quebrar. E o resultado desse processo vai desenvolver cada vez mais a intimidade, a proximidade. Você sabe que nós vivemos num mundo repleto de distrações e geralmente nós temos atividades, diversas atividades importantes para fazer ao longo do dia, mas em meio a tantas atividades e tantos compromissos, o estudo da Bíblia, será que tem feito parte da sua rotina? Você está ouvindo aquilo que Deus quer para você? Você está conversando com Deus e dizendo, Senhor, fala para mim agora através do estudo da palavra? O estudo da Bíblia não deveria ser algo esporádico ou alguma coisa que seja ocasional na nossa vida, que a gente não pare e a gente se dedique. Porque quando eu abro a palavra, eu vou ouvir o que Deus tem para me dizer. Nós precisamos estudar a Bíblia com frequência e de forma consistente. Frequência e consistência, ou seja, sempre eu tenho que fazer com que esse hábito seja constante, fazendo do estudo, então, um hábito e uma prioridade, aquilo que é importante. E como mencionei, não é só uma hora marcada, mas é uma hora para que eu tenha um ouvido mais atento para aquilo que Deus vai me dizer através da sua palavra. Por isso, querido,
estabelecer um momento, um ambiente específico para a leitura bíblica pode transformar nossa experiência com Deus. Duas coisas, um ambiente e um momento específico. E eu quero ler com você Salmo 119, e o salmista aqui apresenta aquilo que era o seu hábito. Verso 147. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra. Espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Vamos destacar, antes que amanheça, eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Eu quero meditar, eu quero pensar sobre aquilo que o Senhor está me falando. Eu quero ponderar. Você sabe que esse momento, esse tempo que eu guardo, lugar específico, vai gerar em mim, junto com Deus, um momento de entrega. Ontem alguém me parou e pediu uma sugestão de um nome de alguém que pudesse compartilhar uma mensagem da palavra, de como a Bíblia é importante para a vida dela. E a sugestão foi que pudesse ser alguém jovem, porque a ideia é que esse jovem motivasse outros jovens. E imediatamente eu busquei uma pessoa que tem na Bíblia aquilo, tem a sua profissão, tem o seu trabalho, uma jovem extremamente compromissada com a vida, com a sua família, mas é alguém que fez da palavra de Deus o seu cotidiano e desenvolveu até um projeto de estudar a Bíblia. E eu fiquei pensando assim, onde está a Bíblia na nossa vida, né? Será que eu estou ouvindo o que Deus tem para me falar? E o mais interessante é que o nosso grande desafio é tornar aquilo que Deus tem para me falar como algo leve, como algo que vai me fazer bem, mesmo que Ele vai me orientar ou vai dizer, este não é o caminho, ou o que você está fazendo não está certo. Porque para alguns, eu entendo, e a gente tem trabalhado isso aqui, né, nessa temporada, que tem textos que é difícil de entender na Bíblia. Mas eu quero que você olhe para esse livro e pense no seu momento de entrega, de comunhão, de reflexão, de meditação, de pensar, como algo que são orientações, são planos que Deus tem para me deixar a vida melhor, para que eu leve a vida de forma mais leve. Perceba que o texto não está declarando que esse é o único horário, tá? Correto, não é isso, mas um exemplo que nós temos. E por que esse exemplo? Porque neste horário você consegue absorver melhor as informações, a sua mente estará renovada depois do sono, você vai estar no silêncio, né? Esse é um grande diferencial da madrugada, e você vai ter a sensação de que o mundo estará quieto. Então, enquanto o mundo se cala, você pode ouvir a voz de Deus de maneira mais limpa. Uma vez eu vi um debate sobre esse tema e a pessoa falou assim, não, eu não consigo fazer reflexões de manhã. Eu entendo e também não quero fazer nenhuma avaliação da pessoa, mas eu vou te dizer que conversar com Deus e ouvir de Deus antes que eu saia para as minhas atividades vai ser extremamente benéfico para a vida. Mesmo que você tenha uma vida corrida, que você chega tarde da faculdade ou tarde do trabalho, que você tenha coisas para fazer dentro de casa ainda, cuidar do seu contexto familiar e no outro dia você sai cedo, eu vou dizer para você que se nós sistematizamos, isso torna um hábito. E esses dias eu vi um negócio muito interessante. Para você não adiar, dedique 2 minutos para aquela atividade. Se você tem algo para fazer, dedique 2 minutos que você vai fazer. E isso, com o tempo,
vai se tornar num hábito e não deixe para depois. Esse é um desafio. Quando nós colocamos o estudo da palavra como primeira atividade do dia, nós somos fortalecidos para as lutas que nós vamos enfrentar ao longo do dia. E eu quero concluir com 2 conselhos para você. Um está em Deuteronômio capítulo 17, 18 e 19. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que o contexto desse texto, ou seja, o que está aqui, Deuteronômio capítulo 17, são orientações que o rei, que iria agora assumir a responsabilidade diante do povo, deveria fazer. Então, são conselhos para o rei. Tá? E eu quero ler esses 2 textos aqui, tá? Esses 2 textos. Também quando se assentar no meu trono, no trono melhor do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei, num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Perceba que Deus está orientando o rei. Se você quer governar bem, você vai escrever para si um traslado dessa lei, dessas orientações que o Senhor dá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e vai ter consigo e vai ler quando? Todos os dias, para que você aprenda a temer o Senhor seu Deus. Ele fará para si, para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, e assim prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Você percebe qual é a orientação que Deus dá? Escreva a lei, leia a lei, leia as orientações todos os dias, leia aquilo que eu tenho para te dar todos os dias. E se você fizer isso, o que vai acontecer? E o verso 20 é primordial nesta compreensão. E eu quero sistematizar com você. Você vai aprender a temer o Senhor, respeitar o Senhor. Você vai olhar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti nesse dia. No caso do rei, eu preciso da Tua orientação para governar este povo. Eu quero ser justo com esse povo. Quando eu tenho um olhar correto para aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu já citei essa frase aqui: eu vou ter um olhar correto em relação às pessoas. Por mais cruéis que às vezes elas possam ser, por mais injustas que elas possam ser, eu vou ser justo com elas. Eu vou dar limites para elas e eu vou fazer isso de forma equilibrada. Se eu fizer tudo isso, se eu escrever, se eu ler, se eu buscar ao Senhor, eu vou mostrar disposição para o povo e não vou me elevar sobre os meus irmãos. A liderança espiritual não olha de cima, eu sou mais importante que você. Veja, ele não vai se elevar, ele vai olhar para o povo com justiça. Você vai ser fiel ao Senhor e não vai se desviar do caminho, diz o verso 20. E a leitura da palavra garantiria o futuro de Israel. Olha só, Deus está dando para o rei. Se você lembrar do contexto, você vai ver que o Senhor não desejou que eles tivessem um ambiente monárquico. Mas o Senhor respeitou. Mas agora o Senhor dá orientações. Se é assim, então vocês busquem primeiro o Senhor, temam ao Senhor, vocês serão justos. Vocês não vão se desviar do caminho. O texto diz, você não vai olhar para cá ou para lá, você vai continuar fiel. E a leitura da palavra vai garantir um futuro para o povo em Israel. Eu posso aplicar esse texto para o nosso contexto familiar. Você deseja isso para a sua família? Você deseja que os seus filhos vejam que você é alguém que teme ao Senhor? Você percebe
Você tem sido justo com eles? Você tem tido paciência com aqueles que estão próximos de você? Às vezes a gente pergunta, por que isso está acontecendo na minha vida? Lógico que existem muitas variáveis porque as coisas acontecem. Mas uma boa parte das coisas acontecem porque nós não temos um ouvido atento para aquilo que o Senhor deseja para nós e para a nossa família. Eu quero concluir com o texto de Josué, capítulo 1, verso 8. Se você lê a Bíblia normalmente, você lembra o contexto desse texto. Josué agora vai guiar o povo para habitar a terra prometida. Eles vão ocupar esta terra. Josué vai tomar a liderança desse povo e o Senhor diz, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Medita neste livro da lei de dia e de noite, na Torá. Busque as orientações do Senhor. Busque aquilo que o Senhor tem para te dizer. Durante essa semana, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Essa é uma pergunta que não é para constranger, tá? Não é. E eu faço essa pergunta para mim, porque às vezes você sai no dia, no corre, e eu gosto de ter o meu ritual devocional. Gosto de ler o que a palavra vai me dizer, gosto de ouvir um hino. Você pode estudar a Bíblia até pelo WhatsApp agora. Você pode refletir através de um celular. Mas pare antes, no silêncio de tudo, antes de qualquer atividade. Ouça o que Deus tem para te dizer. A gente vai conversar amanhã. Como é que eu vou extraindo isso da palavra? Não pode ser no corre, não pode ser apressado. Não preciso me preocupar com a quantidade, mas eu tenho que me preocupar quanto eu parei. E nada me distraiu e eu mergulhei na palavra. Você deseja isso? Você já tem isso como seu hábito? Você quer preservar e ter um ouvido mais sensível à voz do Espírito Santo? Senhor, nos ajude. No corre, corre, não deixa, Senhor, que a velocidade desta vida nos tire de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Por favor, meu Pai, que a gente ouça a Tua palavra e os Teus conselhos todos os dias. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Eu espero que você se desperte, que você tenha esse momento mais profundo de reflexão, de entrega. Vamos tornar a comunhão com Deus um hábito constante e que isso se estenda ao dia. Eu espero. A gente se encontra amanhã, a gente conversa mais. Tchau.